Então, vamos lá. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, né, da nossa segunda-feira, nosso plantão, tá? Esse plantão é um plantão especialmente voltado, esse é um dos plantões, né, na verdade, voltados especialmente para a gente tirar dúvidas e fazer um alinhamento sobre o nosso TCC, certo? Então, assim, nós vamos fazer, né, agora nesse primeiro semestre, né, nesse nosso 7º semestre, na verdade, nós vamos fazer o que a gente vai chamar de projeto, né, projeto de monografia, tá? Então, esse projeto de monografia, ele vai ser construído por nós e assim, eu tenho certa experiência na construção, né, na construção desse material, certo? E realmente é um material que dá um certo trabalho, tá? Eu acho que tem algumas pessoas que estão tentando entrar na sala também, está dando erro. A Microsoft mandou uma mensagem, certo? Agora há pouco, dizendo que realmente está num processo de instabilidade, certo? Instabilidade nessa plataforma, tá? Então, é coisa rara que acontece, mas hoje eu acho que é por conta do excesso, né, de acessos. Acho que está tendo esse problema aí. Mas, enfim, já está sendo resolvido. Graças a Deus vocês já estão entrando, tá? Queria só informar para os que entraram agora que esse nosso encontro ele está sendo gravado, certo? E ao final dessa nossa reunião, eu vou fazer o download dessa reunião e vai ser postado lá no meu canal no YouTube, tá? Então, vocês podem entrar lá e fazer a curtida, assina lá, se inscreve, né? Lá para dar ajudadazinha no titio, tá bom? Então, vai ser bacana essa nossa interação, esses nossos encontros, todos esses nossos encontros, né? Vão ser, na medida do possível, vão ser gravados, para depois, futuramente, quem quiser tirar alguma dúvida, né? Vai lá na filmagem lá e pode acessar lá no YouTube e não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Dos nossos 9 participantes, alguém quer falar alguma coisa? Tudo ok, então? Posso dar continuidade, né? Opa! Gerlane, boa noite. Quer falar, Gerlane? Boa noite, professor. Desculpa o atraso. Relaxa, fica de boa. Queria falar com vocês depois, certo? Para no final, né? Para no final todos vocês ligarem as câmeras, tá? De vocês, só no final, tá? Eu vou dar um aviso lá na frente. Só para a gente registrar aqui a participação de todos, né? Quem puder ativar suas câmeras, mas só lá no final, tá bom? Ok. Tá bom? Vou aqui passar aqui o nosso conteúdo de hoje. Bom, nós vamos ter, né? Nós vamos ter como conteúdo, né? Como assunto desse nosso plantão, tá? O tema do nosso trabalho de conclusão de curso, certo? Do nosso bacharelado no curso de Educação Física. Então, assim, desmistificando algumas coisas, certo? Primeiro, o que é o TCC, né? Então, o TCC é uma sigla para trabalho de conclusão de curso, né? Então, um trabalho acadêmico de caráter é um trabalho acadêmico de caráter obrigatório,
né? E instrumento de avaliação final de um curso superior. Ou seja, vocês já fizeram muitas disciplinas, né, na vida acadêmica de vocês, já tiveram algumas dezenas de disciplinas, e essa disciplina de TCC é uma disciplina, vamos dizer assim, ela é interdisciplinar e transdisciplinar e multidisciplinar ao mesmo tempo, certo? Então, ela é uma disciplina que ela envolve todos os conhecimentos que vocês adquiriram, né, ao longo do curso, né, de vocês, e nós vamos tirar um determinado assunto para trabalhar de forma inter, trans e multidisciplinar, certo? Então, como foi institucionalizado pela Unopar, né, no nosso caso, da Unopar, o trabalho de conclusão de curso no formato de monografia, certo? Então, nós vamos entender ao longo do processo, né, ao longo do nosso processo, o que é uma monografia, como é que funciona, como é que, e vamos entender também e construir a nossa monografia passo a passo, certo? Atenção, mas só existe esse tipo de TCC? Não, certo? Como o próprio nome diz, é um trabalho de conclusão de curso. Fica a cargo de cada instituição, certo? Eleger a sua forma de trabalho de conclusão de curso, contanto que seja um trabalho científico, tá? E o que diz, o que expressa um trabalho científico? É a sua forma de você pesquisar, tá? Então, a forma de pesquisa é que diz se um trabalho é um trabalho científico ou um trabalho empírico, acadêmico ou qualquer outro tipo de trabalho, tá? Mas os trabalhos de conclusão de cursos a nível superior, eles têm por característica de serem trabalhos a nível científico, tá? Eu queria pedir para vocês que, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade, tá? Só ligar o microfone de vocês e fazer a pergunta. Não deixem as perguntas para o final, não, porque às vezes você pode esquecer, e aí passa desapercebido e a gente acaba ficando com essa dúvida. Tá bom? Então, fiquem à vontade aí para fazerem as intervenções que vocês quiserem. Beleza? Então, continuando. Esse trabalho de conclusão de curso da Unopar, né, no estilo monografia. Em outra instituição que eu trabalho, que é a Unip, lá na Unip, o trabalho de conclusão de curso é um artigo científico, tá? Mas eu já tive trabalho de conclusão de curso, né, e já fui avaliador também de trabalho de conclusão de curso, que era um banner, certo? Às vezes até um paper, ele pode ser um trabalho de conclusão de curso, enfim, alguns tipos, né, de trabalhos que tendo caráter científico, vão sendo considerados como TCC, ok? Mas, dentro da nossa regulamentação, né, da regulamentação dos cursos da Unopar, o nosso trabalho de conclusão de curso é um TCC. E cabe essa nossa disciplina, né, de TCC 1, fundamentarmos essa monografia, né, com um projeto de pesquisa, que é o que a gente vai fazer durante esse semestre, tá? Então, existe, de acordo com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, a norma brasileira número de regulamentação, né? Número 147 do ano de 2011, ela estipula uma estrutura formal para esses TCCs, certo? E o que é essa estrutura formal? Dentro do trabalho de conclusão de curso, ele tem várias particularidades, né? Então, nós temos três partes, vamos dizer assim, ele é construído por três partes, tá? Então, existe uma parte que a gente vai chamar de pré-textual, certo?
que é composta de capa, contracapa, dedicatória, agradecimento, epígrafe, um resumo, a lista de ilustrações, gráficos, lista de tabela, lista de abreviaturas e siglas e o sumário. Isso, mas eu preciso fazer isso tudo na minha monografia? Não, certo? Dentro desses elementos pré-textuais, tá? Os que vão se encontrar em negrito, o que vocês estão vendo aí no slide, certo? São os que a gente vai chamar de elementos obrigatórios, tá? E os elementos que estão em itálico e sem ser em negrito são os elementos opcionais. Você coloca lá se você quiser, tá? Então, a capa como é que eu vou dizer? É um elemento padronizado pela própria instituição, né? Nós temos alguns elementos que a gente vai ver depois e nós vamos construir esses elementos juntos, tá? Então, nós vamos... eu vou criar um e-mail e nesse e-mail vocês vão ficar mandando esses elementos para mim, passo a passo, até a gente construir tudo, né, para que vocês possam enviar, né, para o Unopar, e assim eles validarem o trabalho de conclusão do curso de vocês, tá? Pois não, Gabriel, pode falar. Professor, não sei se é só eu que estou tendo dificuldade, mas eu não estou conseguindo ver o slide. Tenta sair, né, da reunião A e minha depois... tela tá preta. Oi? Pronto, assim, podem ficar despreocupados, que como eu estou falando para vocês, assim, a nossa reunião ela está sendo gravada, tá? E eu vou mandar essa gravação para vocês assim que ela terminar, tá bom? Ok. Então, vocês não vão ter nenhum tipo de problema. Eu vou enviar agora para vocês deixa eu ver aqui. Eu vou enviar agora para vocês esses slides, tá bom? Para que vocês acompanhem aí junto de vocês aí. Daqui a pouco eu estou enviando aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, assim, esses elementos obrigatórios, né? Que é a capa, contracapa, eles têm uma regulamentação própria da instituição com relação a alguns dizeres, como o título do curso, o nome da faculdade, etc. Tá? E a gente vai ter um modelo a seguir da própria instituição. Do mesmo jeito, a contracapa, tá? Contracapa também da mesma forma. Dedicatório, o que é dedicatório? Por exemplo, se esse trabalho ele pode ser dedicado a alguma pessoa, né? Você dedica a Deus, dedica lá a alguma pessoa importante na sua vida, enfim, nesse contexto, né? Vamos dizer assim. E daí a gente faz essas dedicatórias, tá? Então, você pode dedico o meu trabalho a meu professor, que me ajudou durante um período, dedico esse trabalho aqui à esposa, a seus filhos, etc, etc, tá? Já os agradecimentos, né? Você vai agradecer a quem te ajudou até aquele determinado momento, né? Então, agradeço esse trabalho ao Unopar, que me ajudou eu chegar até aqui, agradeço a meu pai, minha mãe, etc, etc. Enfim, e aí você vai fazendo os agradecimentos. A dedicatória é uma coisa, você está dedicando o seu trabalho a alguém, né? E os agradecimentos é outra coisa, que você está agradecendo a alguém
por alguma oportunidade, por alguma coisa que aconteceu aí no decorrer da tua vida acadêmica, tá? A epígrafe, na verdade, a epígrafe é uma parte, né, do trabalho em que você, por exemplo, você faz coloca lá uma frase, né, sabendo que que era impossível, ele foi lá e fez. Isso é uma epígrafe, tá? Por exemplo, as epígrafes que eu uso nos meus trabalhos, tá? Eu uso uma estrofe de uma música do Cidade Negra, que diz assim: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, milhas e milhas sem dormir, eu nem cochilei, até os montes escalei, alguma coisa desse tipo. E aí eu uso sempre essa epígrafe, porque ela realmente resume coisa na vida da gente, né? Enfim. Temos também, dentro da nossa estrutura formal, né, dos elementos pré-textuais, um resumo, né, do seu trabalho. Esse resumo ele tem uma normatização também, né? Ele varia entre 150 palavras a 500 palavras, certo? No teu resumo. Se você tiver mais do que 3 ilustrações no seu trabalho, você pode colocar, pode, não é deve, você pode, se você quiser, porque é um elemento opcional. Então, você pode colocar uma lista de ilustrações, né? Se você tiver mais do que 3 gráficos, você pode colocar também gráficos, né? Uma lista de gráficos ou uma lista de tabelas. Se você usa muita abreviatura, né? Ou algumas siglas, você pode usar também uma lista para elas, tá bom? Mas isso tudo, ilustrações, gráficos, tabelas e lista de abreviaturas e siglas são elementos opcionais, tá? E você pode também pode não, né? Deve, né? Você deve utilizar também um sumário. Esse sumário, ele vai dizer exatamente as páginas que estão aquelas partes do trabalho, certo? Então, por exemplo, a introdução, página tal, desenvolvimento, página tal, metodologia, etc. E aí você vai colocando lá essas partes dos elementos pré-textuais. Por que a gente chama elementos pré-textuais? Porque, entre aspas, tá? Porque, entre aspas, o que vai importar, né? O que vai importar são os elementos textuais do seu trabalho. Por que eu falo entre aspas? Porque, assim, são elementos compositores também, o pré-textual e o pós-textual, tá? Mas o que se lê realmente no teu trabalho são os elementos textuais, que é a introdução, né? Que é o desenvolvimento e que é a conclusão, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes, ok? Ao longo do processo, mas, por enquanto, é interessante vocês saberem disso, tá? A parte da introdução, certo? Que é a parte que vai apresentar o teu trabalho propriamente dito, tá? Onde vai conter lá tua justificativa, problemática, objetivos gerais específicos, né? A parte do desenvolvimento, que é a parte dos referenciais teóricos, né? De onde você está tirando aquela pesquisa, né? Os resultados, as discussões, etc., né? Materiais e métodos, tá? E a parte da conclusão, ou que muitos trabalhos chamam de considerações finais, tá? É a parte vamos dizer assim, da conclusão do teu trabalho. Não é o resumo. O resumo ele vem lá na frente nos pré-textuais, tá? É uma conclusão
sobre a pesquisa que você fez, tá? O que foi que você concluiu. O resumo é outra coisa, tá bom? Nós temos também, depois desses elementos textuais, os elementos pós-textuais. Ou seja, depois que você terminou sua pesquisa, aí existem outros elementos que podem compor o seu trabalho, né, de conclusão de curso, que, em primeiro lugar, são as referências bibliográficas, tá? Ou somente as referências. São as fontes de onde você pesquisou o seu trabalho, certo? É aonde você, por onde você pesquisou, por onde você viu, aonde você teve a sua fonte de pesquisa. Esse é um elemento obrigatório, tá? Esse é um elemento obrigatório. Entram também como elementos pós-textuais, mas eles não são obrigatórios, tá? O apêndice, o anexo e o glossário, certo? Então, assim, tem uma diferençazinha entre apêndice e o anexo, tá? O que é o apêndice? Apêndice é um componente, por exemplo, é uma tabela, é um questionário, é alguma coisa que você precisou usar como técnica de pesquisa, né? Uma técnica para que você fundamentasse o seu trabalho, certo? Mas foi você mesmo que construiu, tá? Por exemplo, um questionário, né? Uma entrevista. Então, assim, alguma coisa que você construiu que colocou lá junto no seu trabalho, certo? Já o anexo, tá? Esse anexo não foi você que fez, certo? Na verdade, não foi você que fez esse anexo. O anexo foi uma coisa que você pesquisou, que você foi atrás, que você viu e que você incrementou. Por exemplo, tabela do índice de massa corporal. Se você colocar lá, realmente você não foi você que inventou. Então, você colocou lá como anexo, certo? Uma tabela que a gente viu na disciplina de medidas de avaliação, o que foi o parquet, né? Então, assim, não foi você que criou, mas você utilizou na sua pesquisa. Então, você coloca como anexo lá a tabela toda do parquet, tá? E o glossário é como se fosse um dicionário, né? Por exemplo, você colocar lá uma palavra que não é muito comum ser utilizada, né? Mas que pouca gente sabe o sinônimo disso, tá? E daí você coloca lá o sinônimo, né, dessa palavra, o que significa, tá bom? Gente, até aqui tá tudo bem, tá tudo ok? Tá sendo claro? Tudo ok, professor. Massa, beleza. Sim, esse estrutura formal do TCC é como fosse, na verdade, não é uma mamografia, né? É como fosse TCC mesmo, né? É como fosse mesmo igual o último trabalho da Unopad do ano retrasado, é isso? Isso, na verdade, assim, Marcelo, muita gente confunde esses trabalhos científicos, certo? Então, assim, como eu disse no início, o TCC é um trabalho de conclusão de curso. Então, esse trabalho de conclusão de curso, ele pode ser uma monografia, ele pode ser um artigo, ele pode ser um paper, ele pode ser algum método, alguma forma que a faculdade vai instrumentalizar e vai institucionalizar como forma de concluir o curso, entendeu? Então, ele é um trabalho, tá? Ele é um trabalho. Só que esse trabalho... A diferença assim, real entre o TCC e a mamografia é mais a quantidade de conteúdo, né? Vamos lá. O TCC é um só, certo? TCC, ele pode ser uma monografia, ele pode ser um artigo,
ele pode ser um banner, ele pode ser um paper, certo? O TCC é um trabalho de conclusão de curso, tá? Então, um deles Então, vão ser, no final, um TCC. quem é que vai... Exatamente. Então, quem é que vai dizer que o seu TCC vai ser uma monografia? A instituição. Quem é que vai dizer que o seu TCC vai ser um banner? A instituição. Tudo isso é TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Agora, ele pode ser vários tipos. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui agora. Automóvel, certo? Se eu disser para você, você tem automóvel? Aí você vai dizer, sim, tem. Qual o seu automóvel? Aí você vai dizer, é um Palio, é um Prisma, é um Siena, é um Corolla. Então, assim, automóvel é como se fosse o TCC. Qual automóvel vai ser é como se fosse os tipos de carro. Você está me compreendendo? Só muda a marca, mas é tudo automóvel. Exatamente, entendeu? Então, vamos entender. Primeiro, TCC. O que é o TCC? Um trabalho de conclusão de curso. Então, esse trabalho, ele vai concluir o curso de vocês. Que tipo de trabalho vai ser? No nosso caso, vai ser uma monografia, tá? Que vai ser construída ao longo do segundo semestre e que nesse primeiro semestre nós vamos ter a construção do projeto de pesquisa, tá? A construção do projeto da monografia vai ser construída agora no TCC1. Deu para compreender? Show. Beleza. É bom que a gente vai tirando as dúvidas assim logo, sem deixar para depois. Mais alguém, gente, está com dúvida, alguma coisa? Ficou claro, Marcelo? Show, ficou. Massa, Eu beleza. estava com outra ideia aí, mas tudo bem. Não ouvi, como? Eu estava com outra ideia, mas tudo bem. É o que eu estava pensando mesmo. A diferença não tinha diferença do que eu estava pensando, não. Pode expor a sua ideia. Aqui é para a gente jogar ideias. Não, a ideia sobre o TCC é o que eu estava pensando mesmo. Uhum. A diferenciação é só como fosse a marca mesmo. Isso. Então, vamos lá. Mais alguém? Podemos continuar? Professor, boa noite. Oi, não? Oi, Jorge, tudo bom, querido? Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, né? Tudo na santa paz. Me reconstruindo aqui aos poucos, no meio desse obituário diário que a gente tem, né, das perdas dos nossos amigos. É complicado. É complicado minha situação. Mas vamos para frente. Professor, a pergunta era se, assim, mas que ficou a dúvida agora, que se esse trabalho é um só. Você falou C1, C2, mas ele é um só. Vai fazer essa estrutura nesse semestre e no segundo semestre a conclusão dele, desse único trabalho, não é isso? Exatamente. Nesse TCC1, boa pergunta, Jorge. E boa colocação também. Entendeu? Isso. Então, assim, TCC1, que nós vamos fazer agora nesse semestre, tá? Sim. Ele é a construção do nosso projeto de monografia. O que nós vamos fazer é um projeto da monografia, não é monografia. Monografia a gente vai fazer no semestre que vem. Ok? E aí, baseado nesse projeto... Nesse projeto é o que a gente vai construir o nosso trabalho de conclusão de curso. Tipo, eu vou escolher o tema da pesquisa científica, né? Exatamente. Você vai escolher o tema, isso, exato. A gente vai já ver isso aí direitinho. Tá bom, beleza. Tá bom? Tô sacando, tá, valeu. Beleza. É bom porque vocês já vão idealizando aí na cabeça de vocês. Então, a estrutura que nós vamos ter vai ser montado pela capa, contracapa, o resumo, o sumário, que são elementos obrigatórios, tá? Esses são os elementos pré-textuais obrigatórios. Depois desses elementos pré-textuais, nós temos a introdução, nós temos o nosso referencial teórico, nós temos a nossa metodologia, tá?
e nós temos os nossos resultados e discussões, certo? E as conclusões. Então, assim, a introdução é a parte que você vai apresentar seu trabalho. O referencial teórico é toda aquela pesquisa que você fez, né, ao longo do teu cronograma, né, vamos dizer assim, do teu cronograma, tá? A metodologia é como você fez essa pesquisa, resultados e discussões. Por exemplo, o autor X fala que o crescimento e o desenvolvimento humano resulta disso, disso, disso e daquilo. O autor Y, ele fala que o crescimento e o desenvolvimento humano, ele acontece dessa forma, daquela e daquela outra. Então, você pega um autor X, tá? O autor Y, e você vai fazer uma discussão deles dois, entre eles dois. Você vai colocar, vai confrontar um com o outro na sua produção textual, certo? Então, é como se você tivesse juntando as duas ideias em uma só. Ficou claro? Sim, professor, para mim ficou claro. Beleza? Massa. Então, assim, e daí, lá no final, né, no final do seu referencial teórico, você vai ter as suas conclusões sobre tudo que você pesquisou, sobre os resultados e discussões, sobre a metodologia, né, e que final você vai ter, né, na sua, no seu trabalho, tá? Depois disso, nós vamos ter a nossa bibliografia, ou as referências bibliográficas. E esses são os elementos, né, que vão compor obrigatoriamente o trabalho de vocês. Pode ter outra coisa, dedicatório, agradecimento, etc. Pode, mas isso tudo são elementos que não são obrigatórios. Deixa eu só perguntar uma coisa, Ulisson. Depois que tu saiu e entrou, teus slides estão passando normalmente? Oi? Tudo normal. Beleza. Tranquilo, vamos para frente, então. A gente vai começar hoje, né? E por enquanto, eu não vou passar a tarefa de casa para vocês. Hoje a gente vai ficar só nessa parte, vamos dizer assim, conceitual, tá? Mas segunda-feira, a gente já se programem para todas as segundas-feiras a gente falar um pouquinho sobre esse TCC, certo? Então, já organizem na vida de vocês aí, que é como se a gente tivesse uma aula de reforço nas segundas-feiras, para que a gente vai construir esse TCC junto, tá? Para que ninguém fique para trás. Eu não vou deixar ninguém para trás, para que a gente construa junto, para que ninguém tenha problema com o TCC no final do curso, tá bom? Então, nós temos, dentro de uma definição da estrutura, né, do TCC, nós temos algumas partes fundamentais, certo? Primeiro, tema, tá? O que é o tema do seu trabalho? O tema é aquilo que você vai pesquisar, certo? Por exemplo, supondo que você vai pesquisar sobre o rugby, certo? Você vai pesquisar sobre o rugby. Algum de nós aqui já jogou rugby alguma vez na vida? Já. Pronto. Marcelo já jogou. Marcelo, por que eu falei rugby? Porque eu vou dar aula para a minha turma de 8º ano e eu não conhecia o rugby. Eu coloquei dentro do meu programa para exatamente eu ir pesquisar, ir atrás de conhecer como é o rugby. Cara, eu me apaixonei pelo rugby.
Eu tô verminosozinho agora. Eu tô deixando de assistir. É um esporte de contato, né? Exatamente. É um esporte de invasão, um esporte de contato, um esporte de campo, né? É parecido Assim, com o futebol com as mãos. na verdade, Marcelo, fazendo a pesquisa histórica sobre o rugby é o pai do futebol, né? Na verdade, assim, o futebol que nós conhecemos, ele ele teve a origem do rugby, certo? Então, assim, Marcelo fez, agora Marcelo ele conhece o rugby, certo? Já jogou, né, Marcelo, também? Já joguei, já há tempo que eu entrei na polícia, aí o pessoal tinha um time. Massa, beleza. Para o Marcelo pesquisar sobre rugby, massa. Por quê? Porque ele já conhece, certo? Ele já conhece como é que funciona uma partida de rugby. Ele sabe regras, ele sabe alguns fundamentos, ele sabe como é o desenvolvimento e ele já tem vivência sobre o rugby. Então, para ele, de certa forma, é fácil falar sobre o rugby, certo? Mas deixa eu ver outra aqui, quem está aqui na... Suzana. Suzana está me ouvindo? Não sei se a Suzana está me ouvindo. Gabriel, que eu sei que está. Gabriel, já jogou rugby alguma vez na vida? Nunca na vida. Já Mas assistiu? eu vi um pouco sobre o rugby. Pouco sobre o rugby no Darwin. No Darwin, quando eu fazia o estágio, a gente apresentou o rugby à turma. Beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se sentiria seguro em apresentar um tema rugby? Professor, só se depois de muita pesquisa, viu? Pronto. Mas você, por exemplo, você agora já, vamos apresentar um rugby agora. Você teria coragem de apresentar? Não. Pronto. O Marcelo, sim. Você não. Por quê? Por conta da vivência que você não tem. Você está entendendo? Então, vamos lá. Vamos dizer aqui que... diga um tema que você gosta aí, Gabriel. Pode ser o futebol, o vôlei. Pronto, vamos lá. Você pesquisaria com muito mais conforto sobre o futebol e sobre o vôlei do que sobre o rugby? Sim, com certeza. Pronto. É essa diferença que eu quero que vocês saibam, tá? Por exemplo, o que você vai pesquisar, né? Acredito eu que, por exemplo, o George deva pesquisar alguma coisa sobre natação ou sobre atletismo, né? Que é um foco aí que ele tá desenvolvendo agora aí na vida profissional dele, certo? Então, assim, o George, por exemplo, não se sentiria... Oi? Como é, George? Acertou. Pronto. Então, assim, o George ele vai se sentir muito mais confortável em pesquisar o que já tem prática, certo? O que já tem uma familiaridade, do que ir atrás de outras coisas, certo? Então, por exemplo, atividade física, né? Vou já dar uns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Outra, o problema da pesquisa. O que é o problema da pesquisa? É o que você quer mostrar com a pesquisa que você está fazendo, né? Dentro desse tema, desse problema da pesquisa, nós vamos ter um objetivo geral, que é o que o trabalho quer mostrar para a população. E os objetivos específicos. Que são os objetivos específicos? São as partes que vão compor o trabalho principal, certo? Mas lembrem-se sempre que vocês não estão escrevendo esse trabalho para mim. Vocês não estão escrevendo esse trabalho para o Magno, que é o nosso coordenador. Vocês não estão escrevendo esse trabalho para o coordenador, acho que é o Bruno, que é o coordenador do curso de Educação Física de vocês. Vocês estão escrevendo esse trabalho para a sociedade. Esse trabalho de vocês vai ficar
para qualquer pessoa no planeta. Por que eu digo no planeta? Porque depois da internet, qualquer pessoa pode pesquisar, certo? Esse trabalho de vocês vai ser uma fonte de pesquisa para outros colegas de vocês que estão no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto semestre, poderem também fazer pesquisa através do trabalho de vocês, tá? Por isso que é um trabalho científico, porque vocês vão pesquisar através de fontes de pesquisa, como é que eu vou dizer? Fontes de pesquisas científicas, de bases científicas, certo? Sobre aquele trabalho. Por que eu estou falando sobre bases científicas? Porque vocês vão, todas essas pesquisas que vocês forem fazer, todos eles já fizeram isso que vocês estão fazendo agora. Tema, problema, objetivo geral, objetivo específico. Então, tudo isso passou por um rigor dentro de uma metodologia científica. Tá? Quando a gente vai falar sobre científico, não é a ciência lá dentro do laboratório, etc. Mas é um rigor dentro de métodos e técnicas de pesquisa científica. Ficou claro aí? Por exemplo, Sim. Vamos lá. Tema. Como definir o tema? Primeiro, o tema ele se trata de um assunto que você gosta. Primeira coisa, tá? Primeira coisa. Eu não gosto de, por exemplo, não gosto de balé. Sou eu, Tayson, não gosto. Acho legal, acho bonito, interessante. Mas não é um assunto que eu chego assim, Ulisson, vamos lá, Ulisson. Vamos aqui tomar um açaí, conversar sobre balé. Tá entendendo? Então, assim, não é um tema que eu conversaria com qualquer pessoa sobre isso. Até porque eu não domino esse assunto, tá? Mas conversaria tranquilamente com o Marcelo sobre o rugby, porque foi um esporte que eu me identifiquei, que eu gostei, embora não tenha vivência no rugby, que eu nunca joguei rugby na vida, mas eu só assisto os jogos. Queria falar, Marcelo? Não, de boa. Beleza. Então, assim, existe algum conteúdo suficiente sobre o assunto? Então, primeiro, eu vou falar sobre, supondo aí que o George, que tem uma afinidade com a natação, tá? Ele vai falar sobre Covid, né? Relacionar natação com Covid, tá? Então, é um assunto que você gosta, natação? Sim. Existe conteúdo suficiente sobre o assunto? Eu acredito que não. Porque o assunto Covid é um tema muito recente, tá? Embora esteja sendo bastante pesquisado, mas relacionar natação com Covid, eu acho que ainda não tem nenhum trabalho nessa linha de pesquisa. Eu, particularmente, não conheço, certo? Eu não conheço. Pode ser que tenha? Pode, mas pode ser que não tenha. Então, vai ficar difícil de você fazer esse tipo de trabalho. Professor? Oi, meu amor. E tem que... Não é obrigatório auxiliar, tipo, 2 temas, né? Tipo, igual o senhor está comparando aí. Só um. Mas exatamente, mas é o seguinte, você vai entender, Suzana, mais na frente, porque, assim, o tema é uma coisa, e o que você vai puxar para o tema é outra. Ah, sim. Entendeu? Por exemplo, natação. Qual é o tema do meu trabalho? O tema do meu trabalho é natação, certo? Mas o que eu quero falar com a natação? Eu quero falar que a natação, ela é um esporte que tem uma boa, vamos dizer assim, um bom desenvolvimento no sistema imune para combater o Covid. Então, o Covid é o meu tema paralelo. É um tema que eu vou trabalhar em função da natação.
Ah, entendi. Tá bom? Tá. Show. Então, assim, esse tema é relevante em nível acadêmico, tá? Por exemplo, a mecânica da braçada na natação. É um tema relevante em nível acadêmico? É um tema que é muito batido, então eu mudaria esse tema, né? Por quê? Porque ele não vai ser tão relevante assim dessa forma, tá? Por quê? Porque já tem muito trabalho em cima disso, e fica realmente um trabalho batido, um trabalho que já tem um conhecimento científico muito grande sobre ele. Então, muda-se. Vou dar um exemplo. Temas: ginástica laboral, musculação, treinamento funcional, atletismo, natação, né? Tudo isso são temas que você pode desenvolver dentro do bacharelado na educação física. Diferente, por exemplo, na licenciatura, de trabalhar educação física escolar, que eu vou trabalhar coordenação motora, né? Dentro da educação física escolar. Posso até trabalhar psicomotricidade dentro do bacharelado, mas eu tenho que levar uma linha de pesquisa dentro do bacharelado, certo? Temos que definir e entender que a licenciatura é tudo que está dentro da escola e o bacharelado é tudo que está fora da escola. Primeiro tópico que a gente entender sobre as definições dos temas também, tá? Porque os temas, eles são muito próximos. Ficou claro, gente, essa história aí do tema? Alô? Beleza? Massa. Vamos para frente. O problema da pesquisa, tá? Então, o problema de pesquisa deve ser apresentado de uma forma de pergunta, sendo o mesmo a base para o objetivo geral. Porque, como sempre digo, a resposta dessa pergunta, que é a problemática, a resposta da problemática é o objetivo geral do teu trabalho, certo? E deve estar ligado diretamente ao tema, que, por sua vez, deve estar de acordo com os macrotemas definidos para o seu curso. Por exemplo, hoje, né, e agora há pouco, nós tivemos uma lei, né, promulgada aí pelo nosso prefeito de Fortaleza, o senhor Roberto, o Sarto, né? Então, ele sancionou uma lei que diz que a atividade física, né, e o exercício físico são essenciais à nossa. Deixa eu só voltar aqui. Acho que alguém mexeu aí nos slides. Deixa eu colocar aqui novamente. Pronto, deixa eu ir. Deixa eu ir lá onde a gente estava. Então, assim, voltando, né? Então, o seu prefeito de Fortaleza, seu prefeito Sarto, ele sancionou uma lei, agora no dia 12, né? 12 de março, que deixou a atividade física e o exercício físico sendo essenciais à sociedade, tá? Então, assim, entende-se que a educação física, né, com a atividade física, ela contribui no combate, né, ao Covid-19, tá? Então, eu pergunto para você, como a atividade física regular contribui no combate ao Covid-19?
certo? Então, essa é a minha pergunta. A partir dessa pergunta aqui, eu vou começar a pensar como é que o meu trabalho vai ser desenvolvido a partir daí, certo? Então, voltando, essa pesquisa, ela tem uma relevância social? Sim. Ela é uma pesquisa atual? Sim. Ela tem fonte de pesquisa para que você vá lá e pesquisar de forma científica? Sim, também. Ou seja, existe uma tangibilidade para essa pesquisa, certo? Por exemplo, agora se eu digo, a atividade física vai mudar o RNA do vírus, ou vai mudar o DNA da célula do indivíduo para ele não pegar mais o Covid, aí essa pesquisa aí, ela não é uma pesquisa tangível, é uma pesquisa intangível. Então, isso aí eu vou precisar de muitas coisas, muito tempo, muito estudo, e isso aí não está sendo relevante nesse momento, tá? Então, assim, como a atividade física regular contribui ao combate do Covid-19? Essa é uma problemática. É uma linha de pesquisa, uma linha que você deve seguir, certo? E daí, a resposta dessa pergunta, ela vem como objetivo geral, tá? E o que é o objetivo geral? É a apresentação, né? O objetivo geral é definido de acordo com o problema da pesquisa. Então, a gente viu aqui que o problema da pesquisa foi como a atividade física regular contribui ao combate do Covid-19. Resposta: mostrar que a atividade física aumenta os níveis de imunidade do organismo. Então, eu tenho uma pergunta. Né? Será que realmente chega, como é que a atividade física, ela realmente ela combate o Covid-19? Será que realmente funciona a atividade física? E aí eu vou pesquisar. E nessa pesquisa eu vou tentar mostrar que a atividade física, ela aumenta os níveis de imunidade do organismo. E isso realmente entra no combate ao Covid-19, tá? Mas é o que eu quero mostrar, o que eu quero provar, certo? E dentro dos objetivos específicos, né? Os objetivos específicos a gente vai limitar em 3. Por que 3, Teis? Porque cada objetivo específico é um capítulo da tua monografia. Se tu colocar 5 objetivos específicos, a tua monografia vai ter 5 capítulos, fora a introdução e fora as considerações finais. Aí, meu amigo, vai dar uma dissertação, certo? Então, cada objetivo específico vai valer como se fosse um capítulo, né, uma parte do teu trabalho, e eles vão procurar detalhar o objetivo geral e estabelecer como o projeto vai ser desenvolvido, ou seja, vai ser cada parte do projeto. Por exemplo, né, seguindo essa linha de pesquisa que eu fiz agora aí, da problemática. Problemática. Como a atividade física combate no Covid-19. Objetivo geral, mostrar que a atividade física, né, aumenta a imunidade do indivíduo. Só que como é que eu vou mostrar isso? Certo? Como é que eu vou mostrar que a atividade física ela realmente aumenta a imunidade? Primeiro, eu tenho que conceituar o que é atividade física e o que é sistema imune. Eu tenho que dizer para o leitor. Porque o cara que vai pegar lá é como se o cara chegasse ali na banca de revista. Ele se interessou por aquele tema, né? Atividade física e Covid. Pô, todo mundo está dizendo que a atividade física faz bem para a saúde. Realmente faz mesmo? Deixa eu pegar esse trabalho aqui para ler. Tá? E aí o cara puxa o teu trabalho para ler. Só que ele não sabe o que é atividade física e nem sistema imunológico. O que acontece? Você vai explicar para ele o que é atividade física e sistema imunológico. Aonde? No primeiro capítulo do teu trabalho. Certo?
Depois, você vai analisar as práticas das atividades físicas e vai relacionar essas práticas de atividade física com o sistema imune. Capítulo 2. No capítulo 3, eu vou verificar a contribuição da atividade física com o sistema imune. Realmente, a atividade física, ela contribui para o sistema imune do indivíduo? Tá? Então, esses três objetivos específicos, eles são base para que você faça a sua pesquisa, né, bem consolidada, tá? E dentro do pré-projeto, que é o que a gente vai fazer, tá? A gente vai ter essas partes, né, em negrito, e essas outras partes aí, que são os subtemas, tá? Então, no pré-projeto, nós temos uma introdução, que é o tema, é a ideia central do trabalho, tá? Apresentação do tema e da ideia central do trabalho. Nós temos a justificativa, o problema, o objetivo geral e os específicos, certo? Por exemplo, você vai escolher o tema, tá? Por exemplo, vou escolher o tema rugby. Aí você vai escolher. Por que você escolheu esse tema? Por que você escolheu esse tema? E aí você vai dizer, eu escolhi o rugby por Marcelo, né? No caso aí, exemplo, tá, Marcelo? Só um exemplo. Porque eu escolhi o rugby porque é um esporte prazeroso, fui apresentado na época que eu entrei na Polícia Militar, que participei de uma equipe da Polícia Militar, etc, etc. É Polícia Militar que tu participou? Isso. Pronto. Então, participei de uma equipe na Polícia Militar, etc, etc, etc. Tá? E aí você vai contar a sua história. Você vai, com a justificativa, você vai vender o seu peixe, certo? Vender o seu peixe explicando por que você escolheu o rugby como tema do seu trabalho e como ideia central do seu trabalho. Ok? Por exemplo, lá o George. Vou falar sobre natação. Então, por que você escolheu natação? Dentro da natação, etc. O Gabriel vai escolher, exemplo, o futebol por causa disso, daquilo. Então, assim, você vai escrever um texto, né, justificando por que você escolheu aquela temática. Beleza? O problema, a gente já viu agora há pouco, que é a pergunta norteadora. Essa pergunta ela vai ter como resposta o objetivo geral, e os objetivos específicos vão construir o teu trabalho. Dentro disso, você vai ter uma fundamentação teórica, breve, tá? Por que é breve? Porque é apenas um pré-projeto, tá? Aonde você vai abranger lá no teu trabalho principal, no TCC2. Aqui você vai só falar alguma coisa bem breve, algum resumo, alguma coisa sobre aquele autor que você pesquisou. Por exemplo, vou pesquisar aqui sobre o autor X, né, que fala sobre atividade física. Então, o autor X, de acordo com o autor X, atividade física é isso, isso, isso e aquilo. Né? E aí ele cita também que são componentes da atividade física, isso, isso, isso e aquilo, etc. E aí você vai descrevendo aquele texto ali através de uma fundamentação teórica, tá? E é muito importante que a gente tenha essa orientação na fundamentação teórica para que a gente evite o que a gente vai chamar de plágio, certo? E o que são os plágios? São citações, certo? Que você não faz referência do autor, tá? Por exemplo, na hora quando eu digo aqui que, vamos dizer, o rugby é um esporte coletivo praticado por 15 jogadores no Rugby Union e no Sevens com 7 jogadores, não sei o quê, disputado num campo. Pronto. Da onde foi que eu tirei essa ideia? Eu tô, assim, foi uma
uma revelação que eu tive, vamos dizer assim. Não foi revelação nenhuma. Essa ideia eu tirei de algum lugar. E de onde foi que eu tirei? De acordo com o autor, fulano de tal, no seu livro Rugby, Regras e Fundamentos Técnicos, o rugby, ele é um esporte coletivo, praticado. Aí sim, aí eu estou devidamente referendando esse livro, porque essa ideia minha não veio do nada, tá? Essa ideia minha, ela partiu de algum lugar, certo? E dentro dessa pesquisa que nós vamos fazer, nós temos uma abordagem metodológica. O que é essa abordagem metodológica? É dizer como é que eu vou fazer essa pesquisa. No nosso pré-projeto, especificamente, o pré-projeto, do jeito que veio de lá, ele exige que seja uma pesquisa individual, tá? E uma pesquisa bibliográfica, certo? Até existe monografia de 2 pessoas, mas existe. Porque a monografia é um trabalho sobre um tema, tá? Mas eu já participei, né, como avaliador, né, como banca de monografia, onde apresentaram 2 pessoas, né? Podia até ter apresentado 2, 3 pessoas, né? Então, essa pesquisa, e outra, não pode ser uma pesquisa de campo, tá? Infelizmente, não pode ser uma pesquisa de campo, tem que ser uma pesquisa bibliográfica, até porque também nós não estamos numa época de sairmos a campo para pesquisar, né? Então, vão existir alguns procedimentos, algumas técnicas, tá? E nós vamos também construir um cronograma, certo? E esse cronograma a gente vai construir a partir dos nossos próximos encontros, tá? Vocês vão pesquisar por alguns livros, lógico, né? Principalmente no que se retrata a fundamentação teórica, e esses livros, esses autores, eles vão ter que constar lá na bibliografia, tá? Então, esse pré-projeto, ele vai se compor de uma capa. Pois não, George, quer falar? Professor, esse só pode ser as referências bibliográficas, pode também ser por só livro ou pode ser também para o artigo científico? Boa pergunta. Então, vamos lá. O que que caracteriza o trabalho de conclusão de curso? O que caracteriza ele? Ele é um trabalho científico. E, por ser científico, eu não posso pesquisar em qualquer base de dados. Por exemplo, Wikipédia não é fonte de pesquisa. Sites como G1 não é fonte de pesquisa, tá? Então, algumas fontes de pesquisa que eu posso citar para você, como Relax, por exemplo, o Google Acadêmico, não é o Google normal não, tá? Que eu estou falando. É o Google Acadêmico, certo? A Cielo também tem uma plataforma legal, o periódico da CAPES também, tá? E isso vocês têm, essas fontes de pesquisa lá no próprio AVA de vocês, tá? Então, não é qualquer site que você vai poder pesquisar, né? Por exemplo, tem um site aí, Boa Forma. De acordo com o site Boa Forma, isso. Esses sites, mediante o rigor científico, né, da metodologia científica, eles são como se fossem blogs, tá? Então, eles não contam como referencial teórico, tá bom? Como fonte de pesquisa. Beleza? Então, mas eu posso pegar, né, artigo científico, mas que seja de universidade, coisa artigos científicos, teses, monografias, banner, paper, livros, tá? Então, tudo isso ele tem um rigor científico, certo? Então, você pode pesquisar por essas fontes, sim, tá bom? Então, assim, esse pré-projeto, ele tem alguns elementos que nós vamos utilizar. A capa, a introdução,
o referencial teórico, a metodologia, o cronograma e a bibliografia. Ok? Então, tudo isso seguindo um rito. E nós vamos construir tudo isso a partir de hoje, tá? Hoje eu não quero que vocês... Eu quero que vocês apenas pensem em um tema, tá? Como tarefa de casa, eu quero que vocês pensem em um tema, certo? Para que vocês me digam na próxima aula, para a gente poder dividir e ir descentralizando esse tema para o TCC de vocês. Ok? Ficou claro, gente? Ok. Aí, ficou tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Espero que vocês tenham tido um bom entendimento. Qualquer coisa. Eu queria que vocês ligassem as câmeras de vocês, por favor, só para a gente fazer aqui uma... Só para a gente fazer aqui uma selfie. E para fazer É rapidinho, vocês só ligam a câmera aí rapidinho, só para a gente... Só um minutinho, Jorge, deixa só o povo ligar aí as câmeras deles aí. Deu certo aí, ligar as câmeras? Muito bom. Eu não estou sabendo botar aqui essas... Acho que deu legal aí, né? Todo mundo ligou aí, tudo direitinho. Gente, para mim foi muito bom fazer como a Xuxa, né? Para mim foi muito bom estar com vocês, ficar com vocês, mas a gente fica por aqui no dia de hoje, tá bom? Professor, só Tá? mais uma pergunta para encerrar. Pois não, Jorge, pois não, pode falar. Você estava comentando sobre os temas, né? Essa questão do tema aí de correlacionar a atividade física com o Covid, eu acho que vai ser um tema batido, não seria bom tocar nesse assunto? Não sei. É, Seria um tema... Entenda como esse tema você acha relevante à sociedade moderna hoje? eu acho relevante essa questão de ser naquele ponto lá que você falou, se vai ser batido ou não, né? Porque eu acho que muita gente vai estar produzindo coisa do tipo, entendeu? Muita gente vai estar produzindo, mas ele não é um tema obsoleto. É um tema que tem uma relevância social. Entendam disso. Por exemplo, a braçada da natação no nado de crawl. Ele é importante? É. Tem relevância social? Não. Não. Então, vamos lá. Atividade física é um tema importante? Sim. Atividade física e Covid tem uma relevância social? Tem. Então, é um tema bacana de ser pesquisado. Pois é, aí mas como eu acho que mais gente vai pesquisar, eu estava até pensando em falar sobre isso, mas eu acho que não. Mais gente vai... beleza, mais gente vai pesquisar, mas não vai ser o seu trabalho. O seu trabalho é único. O seu trabalho vai ser feito com você. Aqui no grupo, por exemplo, mais 2 pessoas podem pegar esse mesmo tema, sim, mas eles não vão... Não sei esse, mas qualquer outro tema específico, né? Entendi, mas aí o que acontece? Exatamente como você falou, é entrar na especificidade. Tá o seu tema, atividade física e Covid, eu já tive o prazer de estar numa banca de monografias, Jorge, que os temas eram iguais, mas um falava sobre uma coisa e o outro falava sobre outra. Tu tá entendendo? Então, assim, embora os temas eles sejam iguais, mas o que vai definir é a linha de pesquisa de cada um, entendeu?
Beleza? Marcelo, quer falar? Não, de boa. Tranquilo. Gente, então ficamos por aqui, tá? Queria que vocês marcassem aí na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19 horas, tá? Para que a gente pudesse fazer mais um plantão desse, parte 2. Professor, Ok. se pudesse 7h30 era melhor, 19h30. E ninguém tiver nada contra, né? Claro. 19h30, então pode ser. A gente combina no grupo. Marcelo é cheio de problema, Marcelo. 7 horas vezes, cara. Só 7 horas do Por mim também trabalho, fica melhor, por mim também fica melhor às 19h30 por conta do trabalho também. Às vezes sai até 8 horas da noite. Beleza. A gente combina isso aí no grupo durante a semana. Beleza? Beleza, então, gente. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.